Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao canal do Autoconhecimento com as Mandalas. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz e eu trago aqui conhecimentos sobre autoconhecimento, reflexões e as mandalas intencionais e intuitivas. Bom, e hoje eu vou falar exatamente sobre isso. Como é realmente todo esse autoconhecimento com as mandalas? Afinal, como fazer isso na prática? Por que é possível se autoconhecer com as mandalas? Bom, é um assunto longo e bem interessante. Por que é possível a gente se conhecer com as mandalas? As mandalas, elas são representações do nosso inconsciente. Não só as mandalas, tá? Eu acredito, dentro dos meus estudos da minha vivência, que absolutamente todo tipo de arte, todo tipo de momento em que você pega um pincel, uma caneta e você vai fazer alguma coisa ali, já está reproduzindo e refletindo completamente o seu inconsciente ali. A nossa mente, ela trabalha com símbolos o tempo inteiro. Então, ó, aqui eu tô com um símbolo que é a mandala, tô com dois símbolos aqui com a madeira alta, tô com mais dois símbolos aqui com plantas. Então a gente está o tempo inteiro trabalhando e usando simbologias tanto intencionais quanto totalmente naturais, porque faz parte da vida. Em breve eu vou fazer uma aula só de formas aqui para explicar bem sobre isso e depois uma aula só de cores e significados. Se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, comenta aqui, é importante eu saber. Por que essas simbologias funcionam no inconsciente? Porque se tudo é simbologia, se na verdade tudo trabalha de uma forma tão natural pela própria existência das coisas, então, naturalmente, a gente consegue, após um momento ali de reflexão, de lugar onde você consegue olhar para você e tirar esse tempinho aí para você fazer uma mandala, seja ela intuitiva ou intencional. E após isso, se você tiver o interesse de realmente aprofundar, você pode simplesmente observar as suas questões ali com aquela mandala. Então Jung já dizia, né, a mandala ela é uma representação do nosso inconsciente, ela trabalha com simbologias, com questões muito típicas da nossa própria mente. Então, o autoconhecimento com as mandalas é para a gente começar a captar todas as informações que são passadas aí nesse inconsciente, tomar consciência delas e aí naturalmente mudar a nossa visão de mundo. Então, o símbolo, ele aparece sim nas mandalas, aparece simbologias em absolutamente tudo que a gente faz. Até quando a gente tá, sabe quando você tá no telefone, aí você pega a caneta e você vai rabiscando alguma parada ali que você não sabe que você rabiscou, mas ali é o seu inconsciente trabalhando 100%, que você não estava prestando atenção para fazer aquele rabisco. O que é aquilo? Então, só aquele rabisco já pode dizer muito sobre você mesmo. Então, conforme os vídeos aqui do canal, eu vou te mostrando por que é importante esse autoconhecimento. Porque muitas pessoas podem pensar, puxa, tá, mas para que eu vou querer ler a minha mandala, né? Então, esse conteúdo é pro 1% que se importa com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional e todo o seu aspecto aí de qualidade de vida, certo? Afinal, consciência é poder. Se você não tem consciência, você se torna uma pessoa vulnerável, tanto do mercado de consumo quanto da vida em si. Então, para não perdermos o foco aqui das simbologias das nossas mandalas, primeiramente, qual é a história dos símbolos afinal? É impossível datar um momento exato na história em que os símbolos começaram a existir, porque na verdade eles sempre existiram. Símbolo significa signo, ou seja, significado. Então, os símbolos começaram a surgir no momento em que a humanidade ela começou a ter a necessidade de significar as coisas, rotular, colocar o nome. Então, automaticamente aquilo foi se criando simbologias e os arquétipos naturalmente. Por exemplo, ai, passa uma borboleta. Ai, que borboleta linda! Pronto. Signifiquei. Ela é linda, ela tem um significado para mim. E aquele significado é importante, então aquela borboleta é linda. Signifiquei.
A mente humana ela tem muito essa necessidade de significar. Não é nem necessidade, é mais natural do que a gente imagina, por isso que é naturalmente incontrolável. É o tal do julgamento, mas a gente não vai entrar nesse quesito hoje. Então, a partir do momento que o ser humano teve a necessidade profunda de começar a significar as coisas, aí começaram os nossos símbolos, certo? Mas qual a diferença entre símbolos e arquétipos? Para Jung, os símbolos viram arquétipos quando eles se tornam fortes o suficiente para sustentar toda aquela energia. Ou seja, um símbolo que foi vastamente disseminado, ele é conhecido mundialmente, então ele acaba criando uma potência e uma força muito grande, e aí ele se torna um arquétipo. Ou seja, boa parte, a maioria dos símbolos já são arquétipos, que trabalham naturalmente. Então aqui eu vou dar alguns poucos exemplos de alguns arquétipos e símbolos. Para quê? Para a gente começar a entender aí todo esse significado, toda essa comunicação inconsciente que trabalha sem a gente saber. Por exemplo, a abelha e a formiga, elas representam o trabalho físico em comunidade, em conjunto. O abismo representa algo sem forma, sem fundo, sem fim. A águia representa poder, força e imperialidade, ou seja, por que é o símbolo dos Estados Unidos? Então eles pegam o símbolo mais forte dos arquétipos para denominar eles. A ampulheta representa a passagem da vida, o começo e o fim, a vida e a morte. Âncora representa esperança, perseverança, aterramento, fixo, estabilidade. Anjos, auréolas, representam divindade, espírito, luz, pureza. O arco-íris representa a união, a fraternidade, a esperança, a perseverança e a fertilidade. A árvore representa a vida, o próprio ciclo de vida e morte, de continuidade. Todos os objetos de corte, martelo, faca, espada, arco e flecha, facas em geral, representam o falo, representam guerra, força, poder, luta, tá muito ligado ao masculino, essa coisa de força e potência, virilidade. Tudo que é voltado à água, ao redondo, a vasos, cumbucas, cálices, pérolas, conchas, tudo que é mais oval, circular, tende a trazer o feminino, as emoções, o acolhimento, o útero. O próprio feminino em si da simbologia da mandala e de muitas infinitas coisas circulares. Cavalo representa força, poder, perseverança. Tigre representa ação, inteligência, força. O leão é o rei da floresta. Ele representa também toda essa força e poder. Animais com chifres, em geral, tendem a representar mais o masculino, são mais pontiagudos, pontuais, rígidos. Elefante representa poder, paciência, perseverança, longevidade. Então, esses podem ser alguns micro exemplos de símbolos inconscientes aí. A montanha representa espiritualidade, elevação, ascensão, conexão com o céu e com a terra. Quando você chega depois de subir uma montanha, você não sente exatamente isso quando você está lá em cima? Tartaruga, por exemplo, vive centenas de anos, ela representa exatamente essa longevidade, essa vitalidade. As sereias, unicórnios, o que cada símbolo representa, e a gente já meio que sabe isso, mas não sabe. Então, enquanto o nosso cérebro está recebendo toda essa informação de uma forma muito automática e muito natural, de tão automática, é que começam aí a entrar as partes negativas de todo esse uso de arquétipos. Então a gente pode usar esses símbolos, esses arquétipos, tanto para o bem quanto para o mal. A questão com o autoconhecimento com as mandalas é exatamente esse. Então isso tá vibrando o tempo inteiro na minha vida e eu não faço a menor ideia de que tá vibrando aquilo. E aí aquilo me faz ter ações que eu nem sempre tô consciente daquilo. Ou seja, eu muitas vezes faço por puro impulso dessas informações recebidas e não porque eu realmente quero, eu tô sempre levado a consumir.
E tá tudo certo se você é essa pessoa que não tá nem aí, quer consumir mesmo, quer viver mesmo, não se importa com nada disso. Na verdade, eu não sei nem como você conseguiu me assistir até aqui. Nem é todo mundo que quer despertar da Matrix, nem é todo mundo que quer olhar o mundo de forma diferente, ter mais autonomia pessoal. Então eu tô falando com o 1% aí, que são as nossas pessoas mais espertas aí, mais atentas com a sua própria questão mental aí perante ao mundo. Afinal, a tendência é que se você não se importa muito de estar sempre sendo levado como uma ovelha de consumo e de informação, a tendência é que você continue assim boa parte da sua vida sem ter essa autonomia. Então é um pouco perigoso porque cega, e a mente cega vira uma mente engessada. E uma mente engessada, vocês podem ver no link do vídeo aqui que eu vou deixar aqui para vocês, tanto aqui no vídeo quanto na descrição. Então, mente engessada significa várias dificuldades aí em relações, sejam elas emocionais, familiares e para com você mesmo, principalmente. É mais sobre a sua própria autorrelação do que sobre o mundo, né? Então, marcas aí que querem demonstrar o feminino, acolhimento para esse lado todo emocional, eles vão usar rosa, vão usar aspectos aí femininos mais de transformação e acolhimento. Despertar esse olhar aí para você começar a ver por que eu gosto de algumas coisas e por que outras não. Muito desse gostar pode ser dos arquétipos, das cores, dos cheiros e das formas que os caras usam. Pode não agradar aí ao seu inconsciente. Beleza, Bia, você tá me dando toda essa informação aí sobre o mundo, né? Sobre o marketing, pá. E como é que fica essa parada aí na mandala? Aí que tá a chave. Quando você começa a mudar a chavezinha de percepção para com o mundo num geral, você naturalmente vai começar a se auto-perceber mais, né? Então, quando você faz uma mandala, por exemplo, mandala intuitiva, eu vou fazer a mandala intuitiva no momento em que eu não estiver muito bem, que eu esteja me debatendo um pouco, que eu esteja com alguma coisa mal resolvida, que eu preciso espairecer, que eu tenha um sentimento ali que eu preciso dar uma jogada para fora, uma expressada, ou até uma refletida, ou até uma transformação pessoal, ou uma observação, né? Deixa eu ver como é que eu tô aqui referente a X coisa. E aí você faz uma mandala totalmente intuitiva. E aí todos esses arquétipos, essas formas, essas cores vão te falar um pouquinho sobre o que tá aí. Claro, a gente sempre vai perceber a ponta do iceberg. Afinal, nosso inconsciente, nossa vida é um túnel sem fim de autoconhecimento. A gente nunca pode falar, e agora eu me autoconheço. A gente vai criando autonomia pessoal aí de poder, aos poucos, ir caminhando com seus próprios pés e indo devagar, mas indo constantemente aí por esse caminho de autoconhecimento. Aí tá, beleza. E aí, para que eu vou usar toda essa leitura para minha mandala? Além de você poder olhar profundamente para os símbolos do seu inconsciente de uma forma reflexiva, ainda é mais do que provado, cientificamente falando, que a arte, a respiração e o autoconhecimento, e aí a arte com as mandalas aqui com a gente, tem um benefício absurdo com a saúde mental e emocional. Só de você fazer as mandalas, você já diminui drasticamente sintomas de ansiedade, depressão, estresse, mas principalmente salva você de você mesmo. Porque quando a gente começa a entrar num automático muito profundo, você tende a ficar alienado, cego para algumas coisas, para algumas questões aí que precisam ser resolvidas. Então, por que não começar um tipo de arte para trazer esse alívio, esse hobby aí? E aí, principalmente, trazendo abertura para se olhar, para se reformular, para se recolocar, para se analisar aí de forma mais realista possível com você mesmo.
Então, são momentos aí, são exemplos simples, e aí, conforme o canal aqui, eu vou dar bastante informação sobre formas, arquétipos, cores. Faço uma mandala livre, desapegada. E aí para olhar, puxa, ela tá mais arredondada, ela tá mais pontiaguda, eu colori ela, não colori. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula do autoconhecimento com as mandalas e um pouquinho sobre símbolos para a gente começar a adentrar nesses assuntos. Comentem aí o que vocês querem ouvir sobre. Aqui na descrição vai ter o link do e-book gratuito com os primeiros passos para o autoconhecimento com as mandalas, onde eu conto um pouquinho sobre a minha história na arte, toda a transformação que ela me trouxe com a leitura aí dessas formas e arquétipos. E os primeiros passos mesmo, só para você começar a entender sobre o que tudo isso aqui se trata. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, é muito importante. E eu espero vocês no próximo vídeo. Gratidão!